Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos agora dar início à nossa sessão de lives. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? O pessoal tá entrando aí. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, a doutora já entrou aqui. Tudo bem com vocês? Rapidinho. Deixa eu só chamar ela aqui rapidinho. Gente, vamos dar início à nossa sessão de lives. Eu estou muito feliz de poder estar de novo trazendo isso. Oi? A imagem tá ruim. Sério? Tá ruim a imagem? A sua imagem é meio ruim. Eu acho que deve ser o celular. Pra mim aqui tá tranquilo. Tá Deu bem. uma tendinha, uma desfocada. Ah, mas tá Mas legal. tá bom. Tá um pouquinho desfocado. Tá um pouquinho desfocado. Não sei se vocês chegam pra frente ou pra trás, talvez melhore. Será que é por causa disso? Deixa eu ver. Melhorou? Eu acho que deve ser a imagem do celular mesmo. Mas aqui tá bom. O dela tá ótimo. Tá, o dela tá maravilhoso, meu Deus. Eu tava percebendo, né? Dá. Mas tudo bem, gente. Não tem problema, não. Vamos dar início aqui à nossa sessão. Eu tô muito feliz. Inclusive, quero aproveitar para agradecer a doutora por ter aceito o convite. Ela foi muito educada, sempre muito simpática. Eu amei, assim, poder estar entrando em contato com ela. Foi um tempo precioso, né, de assunto aí com ela. E hoje a gente vai falar de um tema que para mim é muito importante, porque eu acredito que todas as mamães que estão aí em casa nesse tempo de isolamento tá aí de cabelo em pé, né? Pensando, meu Deus, e agora? Né? Que direção tomar nesse tempo de isolamento aí social? Eu acredito que é um tempo que é difícil tanto para as crianças quanto para as mães. Porque eu já fui criança, né? Eu sei que a gente quer brincar, quer estar com os amiguinhos, quer sair para os lugares, correr. E aí, de repente, uma coisa que a gente pega a gente de surpresa e nos prende ali dentro de casa. Então, eu acredito que é difícil tanto para a mãe, que já tem uma rotina pesada, né? Muitas mães trabalham fora, outras dentro de casa. E aí, foi muito de repente. Foi muito. E aí eu pensei, gente, vou trazer alguém especial para falar sobre esse assunto. E eu sigo a doutora desde dezembro do ano passado, viu, doutora? E eu tenho acompanhado os textos dela. Eu falei para ela, né? Eles adentram dentro de mim e transformam, porque realmente as palavras que ela coloca, elas trazem uma realidade quando ela fala a respeito de determinado tema ou assunto. Eu me encantei. E aí, o Eu, texto que ela postou numa. Oi? eu que agradeço. Eu fico muito feliz Ah, assim, sim. de traduzir verdade. Ai, e aí, gente, ela postou um post que eu achei, nossa, fantástico, tem que ser ela. Porque ela foi falar sobre maternidade real, né? E eu acredito que é isso mesmo. E ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim: e agora, o que fazer nesse tempo? Eu não sei. Mas nesse tempo, sem julgamentos. E eu acho que é isso que as mães precisam ouvir, porque elas estão precisando de alguém que diga: vai dar certo. E aí eu queria que ela desse aí uma introduçãozinha pra gente sobre esse tema aí tão abençoado. Vamos lá. Eu sou Liana Tito, sou médica oftalmologista, mestrando em neurociências e sou mãe de duas crianças, a Estela, de 4 anos, e o Otávio, de 2 aninhos. E estou aqui me reconstruindo, me redefinindo como uma mãe em isolamento, né? Eu acho que não tem nada mais que nos tire mais da zona de conforto ao longo da nossa vida do que a maternidade. Toda persona que você constrói ao longo da vida, uma mulher, profissional, mãe, esposa, enfim, você pode ter 1 milhão de funções perante a sociedade ao longo da sua vida, vai construindo isso. E um belo dia você é mãe e tudo muda. E eu vou te falar que você começa a se
desconstruir. Desconstruir porque não é destruir. Você se desconstrói porque você precisa se reconstruir em torno de um ser. E isso é todo dia. Todo dia você vai se reconstruir até que você ache os seus caminhos para que você siga bem junto com o seu neném, com os meus nenéns, no caso, né? Então, essa questão da reconstrução é muito materno e paterno, mas eu acho que da mãe principalmente. E aí, um belo dia, chega uma pandemia, onde você não tem livro a que recorrer, porque você não existe essa experiência, né? Um isolamento, criança pequena, daqui em um final de semana, o trabalho que estava fora entra. Eu continuei, assim, as profissionais de saúde continuaram a trabalhar, mas numa rotina muito difícil, porque nós começamos a ver nossos amigos doentes, nós começamos a ter medo também de sair de casa, e a gente tinha que sair e tinha que voltar, mesmo que para isso a gente quisesse tomar um banho, ainda hoje, né? A gente quer sair, voltar com um banho de álcool gel, mas você volta para casa e cuida das crias, e aí você começa a ter a necessidade de se reinventar, de se reconstruir com as crianças. E vai ter que ser. E qual é a opção? Não tem opção. Você tem que seguir. Não tem um botãozinho de desligar e fica guardado 5 minutos. E aí entra o fator resiliência, né? Entra o fator amor e entra o fator resiliência. Que a gente precisa entender que o que talvez fosse só uma semana, passou para 2, passou para 2 meses, e a gente ainda não sabe quando isso vai voltar, e a gente não faz ideia de quando a escola vai voltar. Então, a gente vai ter que aceitar que vai ter que ter uma nova realidade para seguir com eles. E, apesar da maternidade ser uma situação de muito cansaço, ela não precisa ser desconfortável. Você precisa estar feliz para poder estar carregando aquelas crias. Senão fica insuportável. Ela não necessariamente é perfeita. Ela não precisa ser perfeita. Ela pode ser se você conseguir sustentar todos os limites de perfeição. Mas ela precisa ser um caminho confortável porque você precisa carregar pequenos pacotes ou grandes pacotes, enfim, mas que são muito seus. E você precisa ter conforto. E aí, por isso que eu fiz o post em relação a sem julgamentos, faça da maneira que você achar melhor. Não existe uma receita de bolo, cada mãe vai determinar. É importante, às vezes, o grupo de mães, para você saber como é que está sendo a troca. Vocês escutam aqui, falam ali, mas não vai ter receita. Não vai ter receita. O que aqui em casa eu sempre fiz, e eu continuo fazendo porque me facilita, é a implementação de uma rotina. E por que eu gosto de ter uma rotina? Porque eu sei a hora, mais ou menos, que eles vão descansar. Porque a hora que eles dormem é a minha hora de descanso. Então, eu tento todos os dias ter mais ou menos um padrão, seguir um padrão de atividades. Não precisa ser o mesmo horário, mas sempre mais ou menos, então são 2 horas de TV, 20 minutos que eles vão fazer determinada tarefa, tais horários são almoço e jantar, porque eu sei que em determinada hora eles vão descansar e eu vou dormir também, porque mãe merece descanso, pais merecem descanso. Essa questão da rotina, eu li num livro ainda na gestação da Estela, que chama Encantadora de Bebês. É um livro que eu gosto muito, mas eu acho ele importante a partir dos 6, 7 meses de vida do bebê, porque ele dita muita rotina e a partir do momento que ele dita muita rotina, inclusive da alimentação, ele tira a oportunidade da livre demanda. Mas eu acho que ali pelos 6, 7 meses é um livro que vale a leitura para entender isso. Que criança que tem rotina, primeiro que ela se sente confortável, né? Porque ela sabe o que vai acontecer a seguir. E criança gosta de ter aquela estabilidade. Isso é estabilidade emocional também para ela. E segundo, que você sabe a hora que eles vão desligar e você fala assim, é uma hora que eu vou poder fazer a live, é uma hora que eu vou poder sentar com meu marido e conversar, é aquela hora que você vai poder estudar, porque sem a rotina você começa a ter... Você não tem muitas atividades, não tem como você criar, e aí a gente acaba entrando num perigo que eu sempre tento pontuar, né, que é a questão da tela. Que a gente transforma ela, em vez de ser uma aliada, ela começa a ser uma inimiga nossa, né? Enfim, isso dá pano para manga. Mas, e aí? Acho que eu falei pra isso mesmo. Mas dá mesmo. Você estava aí falando, eu até lembrei.
Porque algumas mães, às vezes, por conta dessa sobrecarga mesmo, elas acabam esquecendo delas mesmo, de cuidar delas, de saber que tem o momento dos filhos. Eu acho que é coisa de mãe mesmo, né? Querer cuidar e ver o melhor do filho. Mas eu acho que para dar o melhor do filho, elas também precisam estar bem. Como você falou, né? Da questão de É, ser feliz e fazer o filho feliz. Então, eu sim. acho que elas têm que mesmo tirar esse tempinho para elas, quando o filhinho estiver dormindo, descansando, priorizar esse momento que tem, assim. Tá É. descansando? Então, vamos lá, vamos descansar também. Vamos Que descansar, às vamos ter vezes prazer, né? Qual é o prazer? É importante a gente saber qual vai ser o horário do prazer, né? Qual é o meu prazer do dia? Eu preciso ter um prazer no dia. No meio de tanta demanda, eu preciso ter um prazer no meu dia. Senão, a é gente uma vai. questão de sanidade mental. É sanidade mental. Eu quero ficar 2 horas mexendo no celular. Fica 2 horas mexendo. Não, eu quero ver Netflix, mas é o seu momento. Porque ao longo do dia a gente não consegue essa liberdade. Não existe. Né? Não existe. Eu acho que eu postei até um vídeo, não sei se você chegou a ver, eu tentando estudar no horário que eles estavam acordados. Eu, assim, ou eu estudo antes deles acordarem, ou eu estudo depois que eles acordam, que eles dormem. E eu tentei fazer isso, gente, sinceramente. Eu comecei a ficar no estresse, porque eles viravam a minha página, eles apagavam a luz, eles falavam, tá bom, gente, querem atenção. Ok. Então, esse é o momento de Entendi. vocês, vamos dar atenção, e eu que reorganize a minha rotina para que eu consiga dar suporte para vocês. Porque senão entra numa briga que é uma briga mental, porque eles vão vencer pelo cansaço e não tem jeito. Né? E a gente precisa também para segurar a onda aí da maratona que a gente não sabe que é a quarentena, né? Porque tá maratona, está mais para maratona do que corrida funda, enfim. Então, no caso, se enquadrar numa rotina também é uma opção. Com certeza, Pra... para conseguir, assim, para as mães que, eu acho para todas as mães, para as mães que trabalham fora, para as mães que trouxeram o trabalho para casa, trabalho de home office, para as mães que não trabalhavam fora, mas que viram a vida mudar completamente, porque está todo mundo em casa. Então, assim, até um momento que ela poderia ter de descanso, porque a mãe que trabalha em casa, ela não para um minuto. Mas a hora que o filho está na escola, ela dá aquela descansadinha, organiza a cabeça sem ter ninguém falando na cabeça, porque assim, você fazer qualquer coisa com as pessoas falando na cabeça 24 horas é um desafio. Enfim. E aí as mães que também não trabalhavam fora, mas que estavam acostumadas com a rotina, ter que fazer tudo com todo mundo em casa, com o marido em casa, com as crianças em casa e com todas as preocupações, também é muito difícil. Né? Além Então, que dobra ainda, né? As não, atividades dobram. triplica porque você tenta fazer qualquer coisa em casa, você não consegue. A criança demanda o dia inteiro, mas enfim, eu acho que a rotina é uma boa saída, porque aí você determina os horários que a criança vai estudar ou que a criança vai aprender alguma coisa, determina o horário de televisão, determina o horário de celular, e é aquilo que eu falei. Chega uma hora onde você sabe que é aquilo ali que vai ser a sua hora de descanso. Você colocar rotina em qualquer situação é muito difícil. Mas não é impossível. Rotina vira hábito, né? Então, assim, num dia vai ser mais complicado, no segundo também, no terceiro também. Uma hora aquilo vira hábito. E não necessariamente é uma rotina com horários. Você não precisa determinar horários. Às vezes você não consegue determinar horário X, Y ou Z para poder fazer determinada atividade. Mas você pode colocar a quantidade de horas que você vai demandar para aquela atividade. Isso também funciona. E aí a gente vai levando, né? Lembrando sempre de sobreviver nos horários de soninho, nos horários no pré e Sobreviver, a no palavra pós. é certa. E É no pré e verdade. no pós. Também vale muito a pena, em algumas situações, a gente colocar as crianças na nossa rotina de atividade diária. Então, eles vão arrumando o quarto, enquanto você está arrumando a casa, eles te ajudam na lista do mercado. Incluir as crianças na tarefa de casa também é uma coisa que eu tenho feito bastante. A gente precisa criar E eles milhões. gostam disso. Eles adoram, eles se sentem com função, que realmente tem, eles fazem parte de uma família, então eles têm função. Olha, então agora de manhã, ninguém vai ver televisão, agora de manhã a gente vai arrumar a casa. Você arruma o quarto, arruma a sala, blá, blá. Deixa eles arrumarem do jeito deles. Isso dá independência, né? Isso dá a importância que a criança merece.
não vai ficar tão bom quanto você gostaria? Tudo bem, no dia seguinte você arruma, espera eles dormirem para você arrumar do jeito que você quer. Ou nem arruma tanto, né? Mas, enfim, é questão de sobreviver sempre de uma maneira flexível e feliz, tá? Você precisa estar feliz para segurar essa situação, senão vai ser muito difícil. A gente não precisa também estar feliz todo dia. Todo mundo está passando por uma situação de ansiedade, doença, questão econômica, tem muita coisa interferindo. Você estar em casa, dentro de casa, sem poder sair, gente, é muito complicado com tudo que está acontecendo aí fora. Então, as mães também vão ficar tristes alguns dias e tudo bem com isso. Talvez fiquem tristes muitos dias. E aí também a gente é importante sinalizar. Tá ficando triste muitos dias? Será que é hora de apoio? Será que é necessário entrar com terapia? Também é importante a gente se conhecer, porque não é felicidade todo dia, né? Várias coisas vão acontecer nesse caminho. Mas é um processo de autoconhecimento, eu acho, né? É um processo de autoconhecimento. Teve uma palavra que você falou que eu lembrei, que você falou assim, ai, vamos tratar isso com leveza. Eu falei, gente, vou colocar isso pra minha vida. Ai, leveza, menina! Porque se a gente não fizer isso, a gente endoida. Primeiro porque eu acho que assim, ficar dentro de casa, em si, pra quem tem uma rotina há muito tempo fora, é muito difícil ficar dentro de casa. Então, ou você leva isso de uma forma leve, ou não vai. E eu acho que com as crianças é desse jeito também. Se os pais colocarem sobre ele muito peso, eles podem acabar se sentindo sobrecarregados. E aí eu acho que também é um problema, né? Porque precisa ser algo leve para eles também, porque tadinhos, estão dentro de casa, sem poder ter aquilo que é de direito, né? Sair para o ar livre, para respirar outros ares. Com certeza. Para eles é muito mais difícil porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. Eles não conseguem, por mais que eles entendam o coronavírus e tal, mas eles às vezes não conseguem dimensionar. E aí a gente tem que ter uma preocupação muito grande da gente não estar passando o estresse da gente para eles. Vai falar sobre o coronavírus, é alguma coisa que vai causar ansiedade? Eles já estão ligados que aquilo ali pode causar, pode machucar as pessoas, pode deixar as pessoas doentes, enfim, está causando todo esse estrago, toda essa tristeza que a gente está vendo por aí. E aí eles começam a receber uma quantidade de informações que eles não conseguem dimensionar, né? Criança, você fala X e ela imagina na cabeça dela uma outra situação. Então, se a gente vai entrar num assunto onde vai causar desconforto para eles, não toca naquele assunto perto deles. Eles estão muito mais ansiosos que a gente. Muito mais. Eu vi uma frase no Instagram uma vez que eu achei muito legal. Para a gente, em vez de colocar, aqui é a porta da casa de onde você não pode passar, em vez da gente achar que a criança está numa prisão, a gente pode transformar naquilo um ninho. Então, é importante a gente ver a nossa casa não como prisão, mas como um ninho, onde você acolhe. Né? E eles precisam mais do que nunca estarem acolhidos. Eles precisam disso. E a gente pode fazer isso. Pode ser aquilo que eu falei, pode ser que a gente não consiga fazer isso todo dia. Ninguém precisa ter alegria todo dia. Tem dia que a gente vai estar mais para baixo, mas aí você pede ajuda do parceiro, pede ajuda de quem está contigo, fala, pelo amor de Deus, eu vou entrar aqui nesse quarto e ninguém falar comigo por 2 horas. Dá o jeito, sabe? Dá o jeito. Às vezes eu falo isso, falo de dá o jeito. Eu só preciso ficar aqui. Aí eles vão para a cozinha, começam a cozinhar, vão fazer qualquer atividade. Se vão ficar na tela 2 horas, eu não sei. Eu só preciso estar ali, eu. Porque eu preciso respirar, né? Senão o negócio fica difícil. Verdade. Olha, eu não sei se você já respondeu essas perguntas, mas tem umas perguntinhas aqui, porque o pessoal, quando a gente trocou de horário, eles falaram também que não ia poder estar aqui. Ai, Dani, pergunta isso, pergunta aquilo. Eu falei, vou anotar algumas coisas, se der tempo eu pergunto. Eu nem sei se você já falou, porque eu também não lembro mais das perguntas, mas aí qualquer coisa você fala aí, tá? Sim, claro. Uma pessoa falou assim, tenho deixado eles muito em tela, me sinto mal, mas não consigo achar outra saída, porque não trabalho em casa, estou sempre fora. Foi uma das perguntas. Aliás, um dos comentários que eles fizeram, né? O que você acha dessa situação? Essa é uma situação muito complexa
na pandemia e fora da pandemia. Essa mãe não trabalha, essa mãe trabalha fora e deixa com outra pessoa, né? Trabalha fora. É. Essa mãe que trabalha fora, assim como eu, a gente realmente tem essa dificuldade. Nem sempre a pessoa que está cuidando da criança, ela consegue entender a necessidade de tirar a criança um pouco da tela. Isso eu vou falar numa situação fora da pandemia, tá, gente? Dentro da pandemia, a gente precisa reavaliar essa quantidade de telas, porque vamos permitir um pouco mais, que ninguém é doido de ficar colocando regra numa situação que já está complicada. Mas, enfim, fora da pandemia, quem precisa que a criança tenha um outro cuidador, que não o pai, que não a mãe, precisa combinar com esse cuidador a quantidade de horas. Isso precisa ser combinado e você precisa ter confiança nesse cuidador de que ele vai respeitar aquela sua vontade. Não dá para você ter duas conversas, uma em casa e a outra com outra pessoa. A criança, você precisa traçar um limite e todo mundo tem que falar do mesmo limite. Senão fica muito difícil da criança conseguir entender. E uma outra coisa importante. E se a pessoa não concordar, você fala, olha, o motivo é X, é esse ou aquele. Você precisa justificar para que a pessoa entenda e ela jogue no mesmo time que você. E uma outra coisa importante é quando você está fora, quando você chega em casa, e eu faço muito isso, tira da tela, acaba a tela e vão brincar, gente. Mesmo com todo o cansaço, mesmo com toda a dificuldade, não tem jeito. A gente precisa entender a necessidade da criança viver com menos tempo de tela. Essa é uma responsabilidade nossa. Então, tô cansada? Tô. Sinto muito. É preciso brincar. Aquele momento é preciso brincar. É preciso criar vínculo. Ela vai dormir e você vai descansar. Mas naquele momento não dá para ser permissivo. Vou falar de novo, numa situação extra-pandemia, tá? Quando as coisas voltarem ao normal, voltou para casa, é tempo com a criança. E depois descansa. Vai ser todo dia assim? Não, todo dia. Todo dia é muita coisa. O dia que não der, deixa na televisão. Mas que não seja uma situação frequente. Que você crie uma rotina onde, a partir do momento que você chega em casa, o seu tempo seja com ela. Às vezes a gente trabalha 8, 12, muitas horas fora. E aí, quando você chega em casa, a criança está na tela, que tipo de vínculo que você está construindo? E o vínculo que você está construindo ali na infância, na primeira infância, durante a infância toda, é aquilo que a criança vai levar para o resto da vida. Né? Não adianta depois de 20 anos, 25 anos de idade, é claro que sempre é tempo para tudo, nada é tão definitivo assim, mas as palavras, tudo que você está definindo com os seus pequenos, é o que provavelmente vai definir o caráter dele de uma maneira geral. Então é importante a sua presença do lado dele. Não precisa ter culpa, mas é preciso repensar algumas atitudes, eu acho necessário. Eu acho que realmente é importante. Agora, numa situação de pandemia, é difícil para todo mundo não manter a criança na tela. Mas aí o que eu faço até com o Gil aqui, eu falo, Gil, olha só, Gil, meu marido, vou pro plantão. Tem que fazer atividade X, Otávio vai fazer alinhavo, a Estela vai escrever o número de 1 a 3, e eu vou fazendo, porque vou falar mal de pai aqui rapidinho. O pai nem sempre tem criatividade, né? Pai que ele coloca na tela e fala que é mais fácil. Meu marido é ótimo, mas se eu deixar, ele fala assim, pá, toma, para eu ficar vai pra tela. Vai pra tela. Mãe tem mais essa questão de esse cuidado, né? Mas aí eu vou e deixo algumas atividades. E aí a gente conversa e todo mundo vai entendendo a necessidade da criança ficar menos tempo na tela, né? Pergunta para ela se ela sabe se vai demorar muito a volta. Pois é, apesar de ser médica, apesar de estar na linha de frente, não dá... Letícia, minha cunhada queridíssima, não dá para a gente saber, não dá para determinar, né? A gente achou que fosse durar 1 mês, 2 meses, mas realmente eu acho que enquanto os números estiverem numa situação crítica, é possível que isso demore um pouco. Eu acho que mesmo quando a vida começar a voltar, eu acho que as escolas devem demorar um pouco mais, afinal de contas, é aquilo que se fala desde o início, né? As crianças, graças a Deus, estão sendo um pouco mais poupadas,
mas elas são vetores também, né? E criança não tem como você colocar a criança na escola, elas vão colocar a mão em tudo, elas vão, botar, deixar, vai lambendo assim, a parede assim, ó, de fora a fora. Você vai colocar meu filho, pelo amor de Deus. Como é que você vai colocar uma criança de novo na escola? Então, eu acho que vai demorar. Criança e escola, principalmente. A vida, eu acho que um pouco menos de tempo. Mas não se apegue a isso. Não se apegue somente ao que vai ser. Se apegue no como você pode transformar o agora. Né? É claro que a gente quer... Se eu puder falar assim, vai ser amanhã. Sério. Mas se eu focar que vai ser amanhã, isso vai me causar uma ansiedade tão grande e não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Né? Isso também foi uma coisa que eu tentei aprendendo. Olha como a quarentena pode ser positiva, né? No início eu estava muito mais ansiosa em relação a isso. Hoje em dia eu já entendo que... E todo dia isso é um exercício, Eliana, eu agora. Faça do seu lar feliz agora. Faça do seu lar feliz agora. Isso é um aprendizado, é uma missão que eu tenho diariamente. O que eu fiz para manter o meu lar feliz hoje, sabe? Porque a mãe tem muito essa função, né? A nossa energia dita a energia do lar absurdamente, né? Quando a gente está com a energia ruim, o marido fica com energia ruim, os filhos, o cachorro, a planta morre, dá tudo errado. Então, a gente precisa ter ali um pouco mais de tranquilidade para caminhar nessa. É verdade. Né? A gente nem olhou se teve alguma pergunta aqui para cima, né? Tô só passando aqui para ver. Claro. A Bi, minha prima, Leandro. Muita gente querida nessa live. Mas você tá aí falando, ó. Eu sou feliz. Eu sou feliz todo dia, mas toda hora é difícil, mas vamos levando como dá. A Débora. Marido. Seu marido tá aí, teu esposo? Aqui, ó, Gilmar Francisco. Acabou de de acenar. A gente tem sido muito parceiro nessa missão de manter nosso lar feliz, sabe? A gente entendeu que eu trabalho em hospital, ele trabalha em hospital, ele é médico também, então o tempo inteiro a gente está nessa rotina muito dura. A gente está nessa... Renata... Gente, essa live tá excelente. Eu pensei que esse horário não ia ter ninguém. Eu falei, não vai ter ninguém. O povo vai estar dormindo. Não. Me enganei. Maternidade, isolamento, eu acho que a gente podia... Eu acho que não podia ser uma live distante, tinha que ser um Zoom, sabe? Com umas 15 pessoas na mesa. Mas é verdade, tem muita coisa. Tem muita coisa. Aí, Dani, mas a gente determinou isso, né? A gente meio que fez um acordo e não foi nem um acordo colocado, falado assim. A gente foi percebendo a necessidade, a gente foi percebendo a necessidade de manter o nosso lar feliz. Porque a gente chegava com uma carga do hospital muito grande, muito ruim. E quando um chega meio cansado e abraça e vamos ligar a televisão e vamos tomar um vinho e vamos fazer, sabe? Vamos botar a energia para cima, vamos botar as crianças para correr e vamos salvar de novo. Aí a gente sobrevive mais um dia feliz e as crianças felizes. As crianças precisam passar por essa situação. Eu falo sempre que uma outra tentativa que eu faço todos os dias é que eles estejam construindo boas memórias. Eu acho que isso é uma outra preocupação que a gente precisa ter. A Rê falando, para marcar. Eu acho que a gente precisa marcar uma live, todo mundo conversando a respeito. Uma data do lado. Enfim, todo mundo. Enfim, eu acho que a gente precisa que eles, em vez de falarem assim, aquela época da quarentena, isolamento, sei lá o nome que eles vão dar, mas eles perceberem também que foi um tempo que a gente passou mais tempo com eles, foi um tempo que nós conseguimos observar muito o desenvolvimento deles. O Gilmar já está topando. Esse pessoal fala de taça de vinho, fala de papo, o pessoal já está como? A hora que abrir a porta, cadê o ninho? Não quer saber nada de ninho, o pessoal quer sair correndo para a rua, mas vai mantendo o ninho. Mas, enfim, até perdi o fio da meada que eu estava falando. Gente, vocês me fizeram... Mas já tem algumas perguntas ainda?
Pode falar das perguntas. Pode. Então vai. Outra pessoa aqui, ó. Só tem um filho. Antes ele brincava com os primos. Agora ele se sente só. Eu brinco com ele, mas sinto que não é a mesma coisa. Você é mãe de 2. Queria saber como que eu poderia fazer para administrar com ele. Eu confesso que ter mais de um filho tem me facilitado nessa quarentena. A Aline me ajudou, foi criar memória afetiva. Me facilita porque eles são muito parceiros. Também acho que eles têm idades próximas, então eles brincam muito juntos. E isso facilita. A mãe que só tem uma criança, eu acho que realmente tem mais dificuldade, porque a criança está acostumada a ter outros primos juntos, outras crianças juntos, e se sente muito sozinha. Mas é uma realidade que ela vai ter que assumir. Ela vai ter que assumir, vai ter que começar a criar outras coisas com eles, outras brincadeiras que atraiam mais ele, para que eles possam estar mais tempo juntos e ele siga feliz. É óbvio que vai ter um momento de tédio. E o tédio também é importante para o crescimento da criança. A criança precisa ter aquele momento de tédio para poder, a partir do tédio, do ócio, ela também começa a criar. Existe também a questão do ócio criativo. É tão simples? Não é tão simples, mas existe. Vai ter uma montanha-russa, vão ter altos, vão ter baixos, e não tem jeito. Essa, no momento, é a nossa realidade. Como a gente consegue transformar isso? Lembrei, a Aline me ajudou. Como a gente pode crescer adultos mais saudáveis emocionalmente? É isso. Como a gente consegue transformar essa dificuldade que a gente está passando por construção de memória afetiva? Isso vai ser muito saudável para eles. Vai ser um super desafio, vai. Então, coloca no planner hoje. O que eu vou fazer com meu filho, que é filho único, para conseguir se sentir melhor? Cria uma rotina? Será que daqui a pouco ele não começa a gostar um pouco mais daquela rotina? Eu acho que vale a pena. Eu fui criada como filha única. Não sou filha única, mas eu fui adotada, então fui criada como se fosse. E eu lembro que quando eu era pequena, eu era muito sozinha. E uma das coisas que eu fazia para passar o tempo, né, era ler, que era uma coisa que eu gosto muito, né? Então, aquilo me distraía muito, eu passava horas. E criança mesmo, 5 anos, 6 anos, eu estava começando aí. E eu lia muito, pegava aquele negócio e ficava, sei, ó, só. Ia por aí. Mas era uma coisa que distraía, e eu era sozinha, não tinha o que fazer. Eu devorava o livro que tinha na minha frente. Pois é. Então, assim, talvez a mãe pode até procurar alguma coisa que ela vê que o filho tem uma habilidade de desenhar. Tem muita gente que gosta de desenhar, né? E comprar caderninhos de desenhos para eles, para estar entendendo de alguma forma. Massinha, desenho, massinha, a própria leitura, para as crianças que ainda não são alfabetizadas. Sim. Mesmo que elas fiquem folheando aquilo ali. O problema é que aquilo que a gente conversa. Às vezes a gente faz da tela o que era para ser aliado, passa a ser inimigo. A gente está tão acostumada a achar que a criança precisa estar na atividade, precisa ter algum tipo de atividade, precisa estar na tela, precisa estar fazendo alguma coisa, que a gente esquece que a criança, por si só, ela consegue organizar a vida dela e consegue ter as próprias brincadeiras. Pega a boneca e brinca com a boneca, e pega o carrinho, joga a bola na parede. Quantas vezes você não quicava a bola, jogava a bola na parede e voltava com a bola? Muitas vezes elas começam a criar. Isso vai acontecer o tempo inteiro? Não. Criança demanda. O filho único demanda mais mesmo, porque ele quer mais atenção. E a gente vai ter que respeitar isso, sendo um desafio maior, mas também dá. A Jaque também está morrendo de saudade. Acho que está todo mundo sentindo muita saudade, né? A gente... O tempo é muito bom. Um abraço, né? Um abraço. O Alisson também está gostando. O Alisson, que bom que você está aqui com a gente. Tem uma pessoa aí falando um textão aí. Não estou conseguindo ler. Deixa eu ver. Liana Flor. Alguma coisa aí. Achou? Pois é, a Débora falou, né, que a gente colocou a live às 10 horas. E, de fato, foi a hora que eu falei. As crianças dormem entre 8h30 e 9 horas. Mas eles parecem que percebem quando a gente está agitado, querendo fazer alguma coisa depois deles. E aí eu falei, vou botar 10 horas, porque aí eu não vou ter agitação para fazer dormir, porque se eles percebem que eu estou agitada, já é. Parece que começam a pular na cama, não sei o que acontece com aquela gente, que,
alguma coisa mesmo. Como eu vou estragar os planos da mamãe, sabe? É assim que funciona. É assim que funciona. A Dani falou que você é oftalmologista. Pode falar sobre os problemas nos olhos para as crianças que ficam em tela por muito tempo durante essa pandemia? Com certeza. Para as crianças e para os adultos. O que eu tenho observado bastante no consultório, e às vezes queixas de amigas, é olho seco. Nós temos ficado muito tempo na tela e isso causa olho seco e dor de cabeça. Às vezes uma dor atrás do olho, com uma dor de cansaço mesmo. Então, assim, para a pandemia, isso tem sido, sinceramente, eu acho que tem sido a maior queixa que eu tenho observado. De uma maneira geral, qual é o outro mal que o uso prolongado de tela pode causar numa criança do ponto de vista oftalmológico? Aumenta a chance da criança ter miopia. Por quê? Porque a criança que fica muito tempo na tela, ela fica pouco tempo exposta ao sol, ela brinca menos. E isso pode causar uma alteração do tamanho do olho. Então, ficar muito tempo na tela pode causar miopia, além de olho seco e dor de cabeça. Então, a gente realmente vai ter que ter criatividade para determinar quantas horas essas crianças vão ficar na tela. Mais do que o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, provavelmente mais. Tem problema nisso? Não, porque a gente precisa preconizar nossa saúde mental. Não tem jeito. A gente não vai conseguir colocar. E quais são os horários, qual é o tempo determinado da Sociedade de Pediatria? Só para a gente falar aqui, eu costumo falar isso bastante, mas eu acho importante a gente pontuar nessa live. Para crianças de 0 a 2 anos, a Sociedade de Pediatria diz que as crianças não podem ficar nem 1 minuto na tela, nem 1 minuto. Não existe tela para criança de 0 a 2 anos. A partir de 2 anos, de 2 a 5 anos, 1 horinha de tela. E depois de 5 anos, no máximo 2 horas de tela por dia. Dentro e fora da pandemia, uma criança de 0 a 2 anos não ser em nenhum momento exposta à tela, é muito difícil isso acontecer. Mas a gente sabe que quanto menos ficar, melhor. Durante a pandemia, esses horários vão ser respeitados? Dificilmente, mas é a mesma coisa. O tempo que a criança está na tela, ela está perdendo de conseguir treinar criatividade, de treinar habilidades, escrita, inteligência emocional. Existem várias coisas que ela está sendo tolhida a partir do momento que ela fica na tela por um tempo prolongado. E a questão do vínculo. Se a gente conseguir perceber a nossa casa, em vez de prisão, ninho, a gente consegue observar que o tempo que a criança não está lá fora, ela pode ser um tempo precioso que ela está com a gente. Eu trabalhava todos os dias. Por causa da pandemia, eu estou trabalhando só 3 vezes por semana. E tem sido cada descoberta para mim absurda. Porque antes eu dava o melhor de mim quando eu chegava em casa. Mas eles ficavam na escola de 8 da manhã e 5 da tarde. Então, assim, a partir do horário que eu chegava em casa, era farra comigo o tempo inteiro. Mas agora eu consigo perceber numa terça-feira qualquer que a Estela junta P com A, sabe? Que o Otávio está com vocabulário novo. Então, a gente precisa perceber que no meio do caos existe muito crescimento. E eles precisam fazer parte do nosso crescimento. Aquele papo que a gente falou lá no início. A gente, de novo, está se desconstruindo e não é destruindo. E a gente precisa se reconstruir. E depois que a gente botou no mundo, toda reconstrução tem que ser com aquele pacote incluído. Não tem jeito. Seja numa situação fora a pandemia ou numa situação de pandemia. Olha aí os comentários. O que mais que a gente tem? Anos, tem miopia. Gosta muito de celular e videogame. Essa idade é difícil, pois são muito digitais. 12 anos já tá. Fui filha única até o último. Brinquei muito sozinha. Olha só como a Renata falou uma coisa muito bacana. Brinquei muito sozinha. Parece que a gente deu tanta atenção que eles aprenderam... Exatamente. Que desaprenderam a brincar sozinhos. A gente desaprendeu. A gente brincava muito sozinha.
Eu tenho uma irmã, adorava brincar com a minha irmã, mas são 6 anos de diferença. Durante muitos momentos da nossa vida, eu brincava sozinha com as minhas bonecas, fazia dever, brincava de professora. Quantas vezes eu não botei um quadro negro e a professora era a professora das bonecas? Quantas vezes? Sabe? Então, assim, é porque a gente começou a dar necessidade deles sempre terem uma atividade fornecida pela gente. Agora a gente precisa desconstruir. Olha que outra oportunidade legal no isolamento da gente desconstruir essa questão da criança precisa o tempo inteiro ter uma atividade. Larga que uma hora que ela vai aprender. Agora a gente precisa ter, tempo para desconstruir isso. Não tem jeito. Porque durante algum tempo ela vai precisar da sua atenção. Mas uma hora ela vai ter que ela vai se adaptar. Aqui está funcionando bastante, inclui meu filho de 3 anos nas atividades diárias. Tempera frango, olha que lindo. Faz bolo, varre casa, vai me acompanhando e ele tem 3 anos. Isso é lindo, isso é muito bom de ver. Aqui em casa as crianças também, elas são super cozinheiras, cozinham um bolo todo dia. Aqui parece uma padaria, tem dia que é bolo, tem dia que é pizza, tem dia que é pão, é uma beleza. Ai, a pizza eu peguei, hein? Tem hora que sai um monte de coisa do forno, eu falo, gente... Não tem como. Meu filho de 12 anos tem 6 de miopia, gosta muito de celular e videogame. Essa idade é muito difícil, pois são muito digitais. Na verdade, a gente foi construindo uma geração digital, né? E a gente também vai ter que ter um pouco mais de disciplina, até nossa mesmo, de falar, olha, vamos reduzir a tela, vamos ler. Né? A gente foi tão beneficiado com a era digital para as nossas crianças que a gente se adaptou. E a gente vai ter que se readaptar porque a gente está vendo que existem alguns erros que podem acontecer, alguns malefícios que podem acontecer com tanta facilidade que a era digital nos deu. Nós precisamos nos reeducar e reeducá-los também. Né? Eles já nasceram com os tablets na mão, já são de uma outra geração. Mas a gente precisa dar uma reavaliada e reconstruir isso. É verdade. Você falou uma coisa que eu me lembrei até agora, da questão da rede social ser bênção, né? A gente poder usar também como bênção. Por quê? Os filhos estão estudando em casa, agora que eles não podem ir para a escola, né? E algumas mães têm um pouco de dificuldade para lembrar dos assuntos, né? Tipo assim, às vezes vem com um tema que elas não têm mais lembrança de como que era, e para ajudar quem é a nossa amiguinha internet. Então, assim, sabendo usar é bênção, né? E aí, eu acho que é necessário que você falou de a gente ter tido essa oportunidade de ter as redes sociais a nosso favor, né? A nosso favor, a gente precisa... Aí, falando, graças ao pai, as meninas estão ficando prendadas na cozinha. Nossa, a Renata tem um trio que é de apertar de tanta fofura. Mas gente, a tela. Bom demais tomar um puxão de orelha amoroso. Não é um puxão de orelha, mas a gente precisa realmente repensar. A gente precisa colocar nossa criatividade em dia, né? A gente precisa colocar em pauta mesmo. Minha lembra de tudo. Não tem muito o que fazer. Essa questão das aulas online é um assunto um pouco polêmico até, né? A gente briga para ficar fora da tela. A escola coloca na tela, aí a gente não sabe qual é o equilíbrio. Eu acho que determinada idade vale a pena, outras idades não. Mas o que eu acho que é mais importante, independente do que a mãe acha, é que seja prazeroso. Eu acho que se está sendo prazeroso para a família, aquilo que a gente falou, a gente já está lidando com crise de economia, isolamento social, afastamento, tem muita coisa louca acontecendo para que a gente coloque mais uma situação de desconforto na família. Se as aulas online estão causando desconforto para aquela família, está sendo um momento de suplício, e não precisa ser prazeroso, mas precisa ser uma situação onde não tire a paz da família. A gente precisa lembrar que tem que ter ninho. A porta fechada tem que ser ninho. Se está causando muito desconforto e aquilo está sendo muito frequente, talvez seja o momento daquela família levar isso à escola. Já que a escola entrou na casa, a família vai ter que ter uma relação muito mais próxima. Falar, olha, para a gente isso não está funcionando. Será que existe outra maneira? Eu acho que é bom as escolas estarem atentas ao que a família está sinalizando.
Algumas famílias vão muito bem, obrigada, e seguem a vida. Outras não estão com tanta facilidade. Ainda mais as mães que são criativas, isso faz acontecer da melhor forma para o aprendizado das crianças. Cada mãe tem um perfil muito, às vezes, mais criativo, as menos criativas, mas a criança também começa, no final das contas, a criança dá o jeito dela. Mas essa questão da escola, da aula online, aqui em casa, para a Estela, eu optei por não ter, assim, no início ela estava ficando muito chateada, Estela, agora é hora de assistir a tia, ela adora, a tia adora a escola, mas ela não conseguia captar, ela não conseguiu captar se a minha mãe está em casa, eu tô aqui de pijama, por que raios eu vou assistir uma aula, sabe? Ela tem 4 anos de idade. Eu ainda pensei em botar um uniformezinho, mas ela negou e eu falei, beleza, tô na linha de frente, tô louca, tô cansada. Eu vou brigar com uma criança de 4 anos para ficar na frente da tela? Não. Vamos aprender a plantar, a cozinhar, a brincar, a dar os seus brinquedos, as letras. Vamos fazer coisas que são aprendizado também, mas que não necessariamente precisa ser desconfortável. Né? Eu acho que a gente precisa, é o momento de primar por aquilo que nos faz bem. O que mantenha a energia da nossa família aqui, ó. Tem que estar em cima. Na maior parte dos dias, essa energia tem que estar lá em cima. Eu vou te falar que depende muito da gente. Muito. Muito da gente, quando eu falo muito das mães, né? Pausou? Oi, voltei. Pausou? Pausou. Tá, voltei, tranquilo? Sim, essa relação é bom para abrir o entendimento das pessoas ao redor e das crianças. Li, a Gabi, minha amiga, minha bebê tem 10 meses, época de muita curiosidade e descobertas. Falo não o dia todo. Você vai falar não, Gabi? Eu acho que pelos próximos 60 anos. Se prepara. Eu continuo falando não. Acho que a minha mãe continua falando não, né? Época de muita curiosidade e descobertas. Falo não o dia todo. Só quer fazer o que não pode. O não é necessário. Tenho dó de falar não o tempo todo. A gente em alguns momentos vai falar não, ou em outros momentos a gente pode falar o que é certo. E em vez de você falar não, a gente pode, quando ela estiver chegando perto da tomada, por exemplo, é importante ela saber que aquilo ali é ruim e falar não. Ou a gente também, em alguns momentos, pode tirar da tomada e colocando a tomada como exemplo. E simplesmente tirar da tomada e dar uma outra atividade para ela que ela tenha mais interesse. Né? Não necessariamente a gente precisa ficar dizendo não o tempo inteiro. Mas alguns não vão ser fundamentais para que a criança perceba que não é não. O limite também é falado do não. Mas também não dá para falar não o tempo inteiro, senão perde não é nem perder a credibilidade, mas a criança perde o interesse, né? Tudo é não. Então, às vezes, se você dá outras atividades para a criança, também é uma maneira dela entender que aquilo não está certo. Mas é difícil mesmo, minha amiga. A Gabi tem uma outra princesa. A gente só tem princesa. Eu fico muito apaixonada. Aqui também. O Otávio está numa fase do Terrible 2, né? Dos terríveis 2 anos, que são bem loucos. Assim. Tem hora que eu passo o dia inteiro falando Otávio. O dia inteiro a criança falando Otávio. Mas a gente vai se conectando. Todo dia a gente aprende muito com eles, né? Falo não de todo. Bonitinho. Descobrindo, né? Como lidar. Existe a disciplina positiva, né? Onde eles pregam que não devemos falar tanto não para as crianças. Eu não tenho grandes conhecimentos de disciplina positiva, mas gosto de seguir essa linha. E sugestão, segue a Elisama. A Elisama é maravilhosa, eu sigo. Fala sobre educação não violenta. Aqui, olha a dica da Renata. Seguir a Elisama Santos. A Elisama realmente é maravilhosa. Fala sobre educação não violenta. Essa semana deu dicas de como falar o não de outros jeitos. É bem bacana. A Elisama tem bem essa postura mesmo. Dá uma olhada no perfil dela depois. Não, a Elisama Santos é maravilhosa. Ela tem livros, acho que são 2 livros que ela tem com esse assunto. Me deu uma boa norteada quando a Estela estava com 2 anos e começou a ter umas crises de birra muito inusitadas, muito repentinas, assim. E eu comecei a entender um pouco mais o universo delas, né? Eu acho que criar filhos não tem absolutamente
nenhuma receita de bolo. Mas eu acho que você está conectado com o que a criança está pensando é o mais importante, né? Essa conexão que a gente faz e tem que estar ali no vínculo, né? Aquilo que a gente falou, menos tela, mais vínculo. É você entender o que o seu filho está percebendo. Até quando você cria a rotina, você consegue reduzir os nãos, porque eles começam a seguir determinados caminhos, determinadas posturas, né? Mas a Elisama é uma super dica. Disciplina positiva é uma boa metodologia que estão usando. Eu acho que vale a pena conhecer melhor. E também, se não gostar, ótimo, mas todo conhecimento é muito válido sempre. Sim, sempre. É verdade. Tem mais algum comentário? Mais algum comentário? Opa, peraí. A Roberta tava aí. O pessoal vai entrando disso, perde noção, né? Total. Não, acho que tem mais. Sobre tela, será que alguém tem mais alguma dúvida? As telas realmente são nossos maiores desafios, né? Não tem jeito. Eu acho que é o maior desafio dos pais, principalmente na quarentena, mas eu acho que o segredo é esse, é tentar reduzir, sabe? Tentar utilizar o mínimo possível. Vocês sabem que é melhor para os nossos filhos, sim. A gente aprende todo dia com eles. Mas, enfim. E tem vários Instagrams, várias contas muito legais falando sobre atividade. A Glaucia do Maninho CDL é uma graça. Ela tem várias atividades. O Melancia com Caroço tem várias atividades. Tem muitos Instagrams, muitas contas que você tira algumas atividades. Eu não sou muito criativa, né? Mas eu vou lá e olho assim, isso aqui dá. E aí eu vejo que é adequado para a idade das crianças, faço algumas adaptações e mando ver. E vamos dar certo. E se não deu certo, pelo menos eu tirei menos 40 minutos da tela, mais 40 minutos dessa gente se distraindo, sabe? E no final das contas, a gente termina o dia com a sensação de que por mais um dia nós fomos felizes. Isso eu acho que é muito importante. Até quando Deus quiser, até quando a quarentena acabar. Sempre a gente tem esse foco. É verdade. O importante é não desistir, né? E respirar. E respirar, e meditar, né? E conversar, e fazer live, fazer Zoom, né? Fazer o Zoom aí com as 5 amigas para não... Com as 5 amigas, o marido a taça de vinho, e vamos e seremos felizes aos poucos. Filhos felizes. Uma outra também, né? As mães que têm os filhos aí estão compartilhando com a outra. Com certeza. E adquirindo conhecimento com as outras. Não, e a gente vai crescendo muito. Esses grupos de mães são muito bacanas nesse sentido. Muito bacana. Eles realmente são suporte, sabe? Em muitos momentos eles são suporte. E é isso, gente. Eu acho que a frase que eu acho que a gente pode definir a live é transformar nossa prisão em ninho, deixar ele aquecido, perceber as oportunidades que a gente tem de crescimento. Vão ter muitos dias que nós vamos ficar muito cansadas e muito loucas. E nesse dia talvez tudo seja permitido. Muito apoio do parceiro, de quem esteja contigo na caminhada, porque é uma tarefa árdua. Não se prenda tanto à perfeição, eu acho que isso é importante. Uma coisa e olha que eu sou bem sistemática, às vezes tudo que eu falo eu tenho que repetir para mim muitas vezes, porque eu sou muito sistemática. Mas os filhos perfeitos não são produtos de mães perfeitas, mas de mães felizes. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar com a gente. E seguir a vida. E ser feliz todos os dias que a gente puder. Da maneira que a gente puder. Tudo está sendo válido para você superar essa quarentena e falar, olha, você sabe, aquele dia como foi bom? Vai ser bom. Em nome de Jesus, com certeza. Você falou uma coisa, não sei se você vai lembrar. Foi em algum comentário de alguém que eu acabei lendo lá nos comentários embaixo. Né? Falou assim, o importante é a gente fazer com o coração. E aí eu lembrei de um texto de Agostinho. Alguns conhecem ele como Santo Agostinho. Ele tem em um dos seus livros que ele fala o seguinte, ame e faça o que vocês quiserem.
amem. Se vocês forem perdoar, perdoem com amor. Se forem confessar, confessem com amor. Se forem pedir perdão, peçam com amor. Amem e façam o que vocês quiserem. Porque se vocês amarem, muita coisa vocês vão deixar de fazer. Ai, que É, lindo. e aí, eu lembrei até de falar isso aqui. Eu tinha esquecido, lembrei agora de falar isso aqui, porque eu acho que o amor é o que vai fazer com que a gente leve esse tempo com mais leveza, Leveza. como você falou, né? Da gente estar ali com o coração mesmo. Eu sei E eu que vou não é fácil, eu sei que está muito difícil para todo mundo. Acho que para as mães ainda mais, porque é uma sobrecarga ainda maior. Mas eu acho que com amor a gente consegue levar essa situação com mais leveza. Eu acho que e a eu vou palavra te que vai ficar na minha vida é leveza. leveza. Eu vou te falar que Santo Agostinho, ele é filho de Santa Mônica. Santo Agostinho, ele era um rebelde sem causa. E Santa Mônica, através do amor, transformou Santo Agostinho. Santa Mônica é do dia da minha filha, de 27 de agosto. Por isso que eu sei a história. Gente, é. E Santa Mônica transformou Santo Agostinho a partir do amor. Olha como isso é importante. Para mim, são um dos melhores que eu já li. Eu É indico lindo. qualquer pessoa, é top demais. É lindo. Ele Ele tem umas frases lindíssimas. Viu como o amor Oi? transforma? Viu como o amor transforma? O amor transforma. Transformação. E é isso. Gente, foi muito bom o papo com a doutora. E eu fiquei satisfeita, eu posso falar assim. É um amor de pessoa. Eu acho que ajudou muito todo mundo, inclusive a mim. Já estou preparada quando eu tiver os meus babies. E eu amo crianças, de verdade, eu amo mesmo. A minha vida toda eu trabalhei com crianças no Ministério de Igrejas. Eu sempre fui envolvida. Inclusive, eu criei uma decoração, né? Assim, eu tenho ela como minha filha, porque eu vi ela nascer, crescer, cuidei, dei banho, tudo que uma mãe tem ali no dia a dia, né? Ajudei na escola. Então, assim, eu tenho ela como se fosse minha filha. Não sou mãe de útero, mas sou mãe de coração. Sim. E sou apaixonada por criança. Quem me conhece sabe. Por isso que esse tema me veio muito em mente. Quando eu vi os seus posts, eu falei, tem que ser ela, gente. Ai, E que bom. trazer isso para vocês, para mim, foi maravilhoso. Só tenho a agradecer, viu, doutora, pela sua participação, por ter disponibilizado um tempinho. Eu sei que é bem corrido, pude perceber aí pelas nossas conversas. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que quando a gente usa a rede social, a gente entra na casa das pessoas, estar junto das pessoas para levar aquilo que a gente acredita, para trazer mais leveza. Eu acho que para trazer acolhimento, eu acho que esse é o momento da gente se acolher todo mundo. Quando eu falo e eu me escuto, eu também me acolho. Quando eu vejo os comentários e vejo que todo mundo tem a dúvida, que eu também tenho, e eu percebo, poxa vida, a gente não está sozinho, né? Que a gente seja uma rede social, que a gente seja uma rede, né? Que nesse momento a gente perceba que a gente está sozinho fisicamente, mas tem muita gente pela gente, né? E Deus nos abençoe, que a gente consiga levar isso com leveza, que a gente transforme nossa casa em ninho todos os dias, que o amor materno, que eu acho que é um amor sem igual, vai superar todas as dificuldades, que são muitas, eu sei que são muitas. Faça da melhor maneira, eu tenho certeza que quem está aí está fazendo da melhor maneira que pode, porque é pelos nossos filhos. E a gente vai conseguir, porque, ó, mãe é sinistro, a gente vai dar conta. Acreditem, gente, a gente vai dar conta. E a gente vai estar saindo por aí, ó, com um monte de memória maravilhosa. Tá bom? Verdade. E vamos se ajudando, né? Uns contando E com os outros. Os outros. O negócio ficou apertado, procura umas às outras. Não fica sozinha, não, né? É tempo da gente se ajudar, de estar junto. Fica sozinha, não. O apoio. Fica sozinha, não. É apoio, manda mensagem, conversa. Se começar a perceber que precisa de ajuda, algumas mães estão passando por uma situação mais complicada, precisam de ajuda profissional. Procura psicólogo, tem psicólogo atendendo online, isso também é importante, a gente não pode deixar de sinalizar isso, mas de maneira geral a gente vai seguir firme e vai dar tudo certo. Inclusive, falta 27 segundos, meu Deus. Inclusive, tem até umas mães. A gente estourou o limite, doutora.
Tem umas mães que têm filhos que têm deficiência, né? Então, acho que para elas também, tenho orado muito por elas, porque eu sei que é muito difícil que elas estão sozinhas, né? Procurar ajuda de pessoas que tenham uma especialidade para estar orientando elas da forma melhor, né, possível.